Adriana. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal Lazy Crimes. E esse canal a gente tem o objetivo de contar histórias de crimes que aconteceram, crimes que tiveram bastante repercussão, tá? No país e fora dele também. Trazendo para vocês não só a história, mas também o ponto de vista jurídico do que aconteceu, do julgamento, enfim, de todo o processo que envolve o crime, principalmente para desmistificar algumas coisas, né, principalmente com relação ao trabalho do advogado criminalista, tá? Eu sou advogada criminalista e espero que vocês gostem do tema. Tô fazendo um teste, se o pessoal gostar, a gente vai continuar fazendo sempre esses vídeos, né, sempre com algum outro tema. Eu só espero que vocês gostem, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que lá a gente vai fazer vídeos curtos também sobre temas, questões, vocês podem deixar questões, né? A gente já tem até algumas ali que a gente vai estar fazendo aí ainda. E sigam a gente lá também. Bom, a história que eu decidi trazer como a primeira história do canal é a história do Índio Galdino, tá? O Índio Galdino, essa história ocorreu em 1997. Eu vou ter que ler algumas coisas, viu, gente, porque tem alguns nomes aqui que é impossível decorar, impossível saber de cor. Esse fato ocorreu no dia 20 de abril de 1997, né, na madrugada do dia 19 para o dia 20, mais especificamente, tá? Galdino Jesus dos Santos, ele nasceu na Bahia em 1952, ou seja, ele tinha 45 anos na época do fato, tá? E ele é da etnia Pataxó Anhãe. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas desculpe aí, se não for. Ele era casado e tinha 3 filhos, tá? Ele estava em Brasília para a comemoração do Dia do Índio, que foi no dia 19. E ele era representante da comunidade dele. Então ele foi para Brasília para participar de comemorações, de eventos e diversas reuniões relacionadas a questões indígenas, tá? E ele estava hospedado numa pensão, e essa pensão ela tinha um horário que a pessoa tinha que chegar para poder dormir, que seria no caso às 22 horas, mas por conta de todas as reuniões, de todos os eventos que ele teve que participar naquele dia, ele acabou chegando tarde, chegando depois desse horário, então ele não pôde se hospedar nessa pensão para dormir. Como ele estava muito cansado, ele decidiu dormir ali na praça mesmo, no ponto de ônibus, numa praça que fica quase de frente a essa pensão. E decidiu dormir por ali, porque estava muito cansado, e no outro dia ele já pegaria um ônibus para estar voltando para a Bahia. Ocorre que por volta das 5 horas da manhã, um grupo de jovens entre 17 e 19 anos, tá? Eu vou ler o nome deles aqui, tá? Porque tem inclusive aqui embaixo no link da descrição a gente vai deixar o link de todos os jornais que eu pesquisei, sites, enfim, tá tudo na internet, tá? Não tem nada de segredo, nem nada que não possa ser divulgado, tá bom? Max Rogério Alves, Antônio Novelli Cardoso Villanova, Tomás de Oliveira de Almeida, Eron Chaves de Oliveira e Gutenberg, que era o menor da época. Então esses rapazes estavam vindo de uma festa e decidiram, como dito por eles mesmos no processo, fazer uma brincadeira. Eles acharam que seria divertido atear fogo numa pessoa. Inclusive, eles mencionam que pensaram que era um mendigo. Como se atear fogo no mendigo fosse normal, né? Fosse fazer diferença se era um mendigo ou se não era. Mas enfim, que eles acharam que era um mendigo e acharam que seria divertido fazer uma brincadeira com ele e tacar fogo na pessoa. Tipo, isso é muito divertido. Foram lá, compraram... alguns lugares falam 2, alguns lugares falam 1 litro de álcool. O Eron e o Gutenberg, que era o menor, jogaram álcool na pessoa, e o restante dos outros meninos atiraram fogo, né? Alguém que passava ali viu a cena, não fica muito claro quem foi essa pessoa. Uns falam que é um chaveiro, outros falam que foi uma outra pessoa, então assim, tem muita divergência nos sites com relação a isso. Mas enfim, alguém viu a cena, anotou a placa do carro dos meninos e deu socorro pro índio, tá? O índio teve 95% do seu corpo queimado, só a parte de trás da cabeça e acho que uma parte das costas parece que não se queimou. O resto todo o corpo dele foi queimado, né? Ele morreu poucas horas depois, né, pela gravidade dos ferimentos. E como eu tinha notado a placa dos rapazes, não foi muito difícil encontrá-lo.
Esses rapazes, eles eram todos de família, digamos assim, abastadas e muito conhecidas em Brasília. Tá? Eram jovens de classe média alta, não era qualquer um, digamos assim, né? E eles foram presos, tá? Até pela repercussão do crime. Esse crime ele repercutiu, inclusive, mundialmente, repercutiu lá fora, tá? Porque foi uma coisa muito cruel mesmo. E na primeira sentença, os crimes dolosos contra a vida, quando crimes que envolvem morte de pessoas, enfim, quando ele tem uma primeira sentença, que a gente chama de sentença de pronúncia ou de impronúncia, né? Que é a sentença onde o primeiro juiz, que é um juiz singular, que é um juiz comum, esse juiz vai decidir se aquele crime é realmente um crime doloso contra a vida, que é competência do júri popular ou não. Então, nessa primeira sentença, pode acontecer 4 coisas. Pode acontecer a pronúncia, que é quando a convencimento desse juiz de que realmente ocorreu aquele crime e que aquele crime é competência do júri popular. A impronúncia, que ele decide que aquele crime não tem características de crime, enfim, que não vai a júri popular. Pode acontecer absolvição sumária também, não entender que não houve crime nenhum, que não houve nada, que é atípico e não teve nada e absolve a pessoa. Pode acontecer a desclassificação desse crime para um outro tipo de crime que vai ser julgado também por um juiz, aí um outro juiz de uma outra câmara criminal. E a primeira juíza que julgou o caso, vou só pegar o nome dela aqui, ela se chama Sandra dos Santos M. de F. Mello. Ela é inclusive esposa do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Ela que deu essa primeira sentença, e nessa primeira sentença ela não pronunciou os acusados, ela desclassificou o crime de homicídio triplamente qualificado para lesão corporal com resultado morte. O promotor estava pedindo homicídio triplamente qualificado. O que seria esse triplamente qualificado? Qualificado primeiro pelo fogo, que é um meio cruel, né? O uso do fogo. O motivo torpe, que foi para fazer uma brincadeira, né? Tipo, um motivo, não tem um motivo. E por não ter dado direito de defesa à vítima, já que a vítima estava dormindo, então não tinha como ela se defender, né? Então, são 3 qualificadoras do crime de homicídio, que tornam o homicídio um homicídio triplamente qualificado, tá bom? Ela entendeu que não. Ela entendeu e desclassificou por uma lesão corporal seguida de morte. Eu vou ler um pedacinho da sentença dela aqui, vou ler um pedacinho e depois eu vou explicar para vocês. Por mais ignóbil que tenha sido a conduta irresponsável dos acusados, não queriam eles, nem eventualmente, a morte de Galdino Jesus dos Santos. A emoção e a indignação causada pelo trágico resultado não pode afastar a razão. Assim, os réus devem ser julgados e punidos unicamente pelo crime cometido, que, salvo o entendimento diverso do meritíssimo juiz competente, é o de lesões corporais seguidas de morte. Inexistente o ânimos necandi, por não terem os acusados querido o trágico resultado ou assumido o risco de produzi-lo, repita-se. Está afastada a competência do tribunal do júri, devendo os autos serem encaminhados a uma das varas criminais que couber a distribuição. Ou seja, ela entendeu que eles não tinham ânimos de matar, nem eventualmente, que eles nem imaginavam que atear fogo numa pessoa poderia matar. Não sei se vocês lembram, teve recentemente o caso da Boate Kiss, foi a júri popular. Eles entenderam como dolo eventual, que aquelas pessoas, né, os responsáveis ali pela boate, eles tinham coincidência, eles podiam imaginar que talvez uma falta de cuidado ali, uma falta de manutenção, de repente, da casa poderia gerar a morte de alguém. Então, ali eles entenderam que é um crime. Na minha opinião, não é. Minha opinião pessoal, tá? Não era um crime, não seria um crime para ser julgado em crime de júri popular, porque realmente você tem uma casa de show, você não pode imaginar que vai acontecer uma coisa assim e vai levar pessoas à morte. Agora, você comprar 2 litros de álcool e jogar no corpo de uma pessoa, sim. Essa história do dolo eventual,
da culpa consciente, enfim, isso daí é uma coisa muito complexa para se explicar, seria um vídeo de mais ou menos uns 3 dias para poder explicar, então tô explicando só mais ou menos por cima para vocês entenderem. Então essa juíza, essa primeira juíza, ela entendeu que não, que eles não tinham a intenção nem eventual de matar o índio, que na verdade por mais ignóbil, que é inclusive a palavra que ela usa, a intenção deles não era de matar e eles nem imaginavam que isso poderia acontecer, tá bom? Essa sentença foi dada em 1997, tá? Foi na época que ocorreu o crime. Em 1999, essa sentença foi reformada, lógico, o promotor recorreu, né? Essa sentença foi reformada pelo STJ, que entendeu sim que se tratava de um crime de homicídio triplamente qualificado, que eles iriam sim a júri popular. O júri ocorreu em 2002 e eles foram condenados a 14 anos de prisão. Lembrando que a júri foi só os 4 maiores, tá? O menor, o Gutenberg, ele recebeu medida socioeducativa. Eu não encontrei exatamente o tempo, tá, gente? Uns falam em 4 meses e outros falam 1 ano. Então, entre 4 meses e 1 ano de medidas socioeducativas. Não sei se vocês sabem, mas quando você comete um crime e você é menor, quando você atinge a maioridade, entre aspas, a sua ficha fica limpa, tá? Entre aspas, eu digo, porque dentro de um outro processo isso vai aparecer e vai ser considerado, inclusive, quando você vai no processo, quando você é maior, se você cometer um crime, o juiz vai puxar a sua ficha ali da vara da infância e da juventude e vai levar aquilo em consideração como maus antecedentes, tá? Mas pra vida fora da justiça, não tem nada, não sai em lugar nenhum, fica tudo normal. Perdão. Então eles foram condenados a 14 anos de prisão e tiveram alguns privilégios. A gente vê assim alguns comentários. Eu não tive acesso também à execução nem ao processo, como eu disse, é um processo físico, é um processo muito difícil de a gente ter acesso, tá? Mas logo em seguida que eles foram presos, eles já tiveram o direito de trabalhar administrativamente dentro da cadeia. Eles podiam sair para trabalhar, inclusive. Tem alguns sites que comentam que eles foram inclusive vistos em bares, bebendo durante o período que eles estariam presos, alguma coisa assim. E em 2004, ou seja, 7 anos depois do ocorrido, eles já tinham direito a uma liberdade condicional e terminaram de cumprir a pena deles assim, tá? Hoje, como eles estão hoje? Hoje todos ocupam cargos públicos, até o Gutenberg, que era o menor na época. Se você pesquisar no Google, tem muita coisa sobre ele, porque ele é da Polícia Rodoviária Federal. Ele não passou no exame que a gente chama de exame social, né, da polícia, mas ele recorreu e o entendimento do juiz do recurso foi que ele não poderia ser condenado a vida inteira pelo crime, que não poderia ter uma prisão perpétua. Eu não concordo, tá? Vamos agora, a minha opinião pessoal, tá? Quando você entra num concurso, você aceita as regras daquele edital, você aceita as regras daquele concurso. E está no edital que você tem que ter uma conduta idônea para poder participar daquele concurso. Então, se está no edital que você já está sabendo disso, e se você sabe que no seu passado tem algo que tira essa conduta idônea, essa conduta ilibada, essa conduta idônea, você sabe do risco que você tem de não passar no concurso por causa disso. Então, eu não entendo que seja uma punição pelo resto da vida. Porque tá no concurso, tá no edital, você aceitou as regras do edital, ninguém te obrigou a prestar o concurso, você foi lá prestar o concurso porque você quis. Então, na minha opinião pessoal, não seria uma punição, seria porque é uma escolha da pessoa. O concurso tem as regras e a pessoa escolheu participar daquele concurso e atender aquelas regras. Então, eu não entendo que seria uma punição eterna ou uma pena perpétua, como foi o entendimento do juiz. Mas, enfim, foi esse o entendimento do juiz, ele assumiu o cargo, hoje ele está no cargo ainda, tá? Parece que tem um cargo até bem... Hoje já não é mais nem um cargo muito baixo, já é um cargo até mais alto. Os outros também todos possuem cargos públicos. O Tomás é técnico do Senado Federal. O Eron, ele tem um cargo no Detran. O Antônio Novelli, ele é fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, todos possuem cargos públicos. A família do índio.
A mãe do Índio Galdino faleceu 10 anos depois do ocorrido. Os familiares dizem que por desgosto, por tristeza talvez. Os filhos cresceram, tem muita revolta, acham que não... Na verdade, eles entendem que sim, que de alguma forma eles foram punidos, né? Mas que talvez não tenha sido uma punição suficiente no entendimento deles, né? Mas que sim, que houve uma certa justiça no que aconteceu. O local, a praça onde ocorreu o crime, ela tem um monumento, como se fosse uma estátua, assim, de um homem pegando fogo, algo assim. Vai passar a foto aí pra vocês verem. Então, eles fizeram isso para que isso seja sempre lembrado, tá bom? Bom, nossa história vai ficando por aqui. É uma história realmente muito triste. Espero que vocês tenham gostado, não do caso em si, claro, mas da forma como a gente contou. Espero que não tenha ficado dúvidas com relação à parte um pouquinho mais complicada, que é a parte processual, mas se tiver ficado, por favor, deixem nos comentários que a gente vai respondendo à medida que a gente for conseguindo. E aguardo dicas também de vocês para um próximo vídeo, um próximo crime que vocês queiram que a gente trate, tá? De preferência crimes que já tenham sido julgados, para que a gente possa também analisar esse ponto de vista jurídico, porque é muito difícil você analisar um crime que ainda está sendo investigado, ou enfim, aí é uma outra parte, é uma parte investigativa, uma parte de... Aí fica um pouquinho mais difícil, tá?